Foi no chão, só estou a tirar a Está a gravar. Apanhar a mesa toda. Consegues ver que eu daqui não consigo. Sem eu estar aqui à frente. Acaba onde a mesa, não? Vai acabar com este senhor? Não, este senhor vai só fazer as boas-vindas. Então, mas calhar é melhor... posso? Sim. Assim. Não está muito periclitante. Assim apanha tudo. Melhor? Sim, sim, porque não estava a cortar agora as boas-vindas. Deve passar aqui. Está a gravar. Está a gravar. Não, a gente fez editar. Só puxar isto para aqui quando deixas passar. Muito boa tarde. Em nome da Associação 25 de Abril, começo por saudar todos os presentes e dizer-lhes da nossa muita satisfação em os vermos cá para a apresentação de uma obra que consideramos muito importante e oportuna. E neste primeiro reconhecimento da vossa presença, queria pedir autorização a todos vós para distinguir a presença do nosso associado que está na sua casa, necessariamente, o General Ramalhianes, que nos honra com a sua presença e é sempre o maior gosto que o vemos aqui na sua casa. Agora queria dizer-vos que estejam absolutamente à vossa vontade, estão na Casa da Liberdade e, portanto, estão perfeitamente à vontade para se sentirem bem. Esperemos que assim seja ao longo desta sessão. E não queria, em segundo lugar, queria dar os parabéns à autora deste livro, deste trabalho, que é um trabalho que julgo que será, eu ainda não tive oportunidade de ler o livro, mas por os indicadores que já temos, julgamos que será uma obra muito importante e atual, e como memória fundamental. E, portanto, em primeiro lugar, a autora, felicitar também os dois apresentadores que se disponibilizaram para apresentar a obra, que não necessitam da minha apresentação, sejam conhecidos, e também felicitar a editora por ter lançado este trabalho. Fiquem à vossa vontade. Muito obrigado, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. Boa noite. Desculpe, falta-me dizer uma coisa. Eu peço desculpa, eu não vou estar presente até ao final porque tinha já do antecedente um compromisso e daqui a um bocadinho tenho que sair e por isso não vou permanecer aqui na mesa, mas a mesa está suficientemente bem representada e temos aqui outros elementos da Associação 25 dos seus órgãos sociais que acompanharão todos os presentes até ao final. Muito obrigado. Boa noite. Antes de mais,
cabe-me agradecer em nome da Tinta da China a vossa presença aqui, de todos. Mais uma vez, como disse o Vice-Presidente da Associação de Tinta, vou dar-me a inconfidência de agradecer especialmente a presença do General Romarianos. Agradecer muito, obviamente, a recepção que a Associação 25 de Abril, na pessoa do seu Vice-Presidente, mas também de todos os associados e membros que estão aqui presentes nos receberem tão bem. Agradecer, obviamente, aos dois apresentadores, Dulce Maria Cardoso e ao Joaquim Furtado, por terem aceito este convite de apresentar o livro da Joana Pontes, que é o primeiro livro que a Joana edita connosco. Não se sabe se continuaremos ou não este trabalho juntos. Este Sinais de Vida é um livro feito com base na tese de doutoramento da Joana e contamos um bocadinho a história da Guerra Colonial através de cartas trocadas entre quem lá estava, não é? Entre os membros dos vários palcos, portanto, em Portugal, em Lisboa, na metrópole, mas também em Angola, em Moçambique. E eu não me vou alongar, porque nesta parte fica aos apresentadores, que também são bem conhecidos na nossa casa, não é? A Dulce é uma autora nossa, podemos dizer assim, não é? É uma autora nossa, é uma autora de Tinta da China, bem conhecida de toda a gente, já publicou romances, contos, livros para crianças. O primeiro livro que publicou connosco foi O Retorno, que trata, de propósito, também da problemática, uma situação, não é? Passa em Angola, no período pós-colonial, mas continua a brindar-nos com livros que nós gostamos imenso de ler, como o Iliette, que foi, né, a semana passada presenteado foi um dos vencedores do Prémio Oceanos, e portanto estamos muito contentes, vai ter uma continuação. Mas pronto, a Dulce dispensa apresentações, assim como o Joaquim Furtado, que também, obviamente, é muito conhecido da nossa praça, jornalista, autor, realizador, produtor, não é? Então pronto. Daí isso, eu posso me calar já. Mas pronto, entre muitas coisas que se faz e que está sempre, acho que na memória até minha, que não estava cá, está sempre associado à questão do 25 de Abril, ao momento do 25 de Abril, à locução do publicado da Grafia. Exato, é verdade, é isso. Associamos o Joaquim ao 25 de Abril e também nos presenteou, entretanto, com o documentário A Guerra, que fala do período até ao 25 de Abril, nos vários palcos, e que, portanto, mais uma vez, anda tudo aqui à volta do Sinais de Vida, que nos foi agora, cumprimento então, apresentar a autora, brevemente, que a Joana foi da psicologia, para o cinema, para a televisão, para o jornalismo político, é realizadora, faz documentários, já recebeu uma série de prémios por causa do seu trabalho e agora, em 2018, decidiu virar-se para a história dos impérios, do colonialismo e do pós-colonialismo e fazer a sua tese de doutoramento nesta área. E é precisamente então a tese que adaptámos para este livro Sinais de Vida, que apresentamos aqui hoje. E pronto, e acho que ainda não leu, tenho que ler, mas vai ficar certamente com vontade de fazer depois de ouvir estas apresentações. Eu, se calhar, passava já a palavra ao Joaquim para abrir as comunidades. Não, é mesmo, vamos a isso. Bem, muito boa tarde a todos e a todas. Todos os senhores vão se fazer embora. Eu vou dizer aqui algumas coisas e se tivesse que pôr aqui um epígrafe para dizer estas coisas, seria o seguinte: as saudades são castigo que nunca vejo fim, são a dor de andar contigo sem te ter ao pé de mim. Página 79. Penso que já compraram o livro. Se não comprarem, façam o favor. O facto da Joana me ter convidado para apresentar este seu livro é uma demonstração de apreço que eu agradeço e que declaro que nós não somos propriamente amigos, no sentido atual do termo, de partilhar os convívios, visitar a casa, etc. Não, nada disso.
basicamente apenas trocamos os e-mails por esta altura do Natal. Aliás, é melhor começar a pensar nisso. E e-mails de amizade e pronto, pouco mais. Depois encontramos assim em circunstâncias destas. Provavelmente vamos encontrar em mais, porque a Joana está sempre a escrever coisas e a fazer e a ter projetos. Portanto, a Joana tem um percurso que nós podemos tomar conhecimento através aqui da Badana, que aliás é muito parca, é muito parcimoniosa, relativa ao percurso, que é muito mais vasto do que aparece ali, mas eu desse percurso sublinharia uma repartição com o êxito de uma vida académica com uma vida profissional, nomeadamente através da realização de documentários televisivos, já foi aqui referido, que é uma acumulação que não é assim tão frequente, pelo contrário, é bastante rara, sobretudo se bem sucedida. A propósito de documentários, tal de Avenda, não se esqueçam, reparem, daquele que eu acho que é o melhor documentário sobre o 25 de Abril, a reconstituição da Operação Viragem Histórica, que a Joana, com a produção da Ana Torres, que está aqui, fez para a SIC e a CRTV. Foi para a SIC e que tem sido passada repetidamente e que, de facto, desde então não apareceu mais nenhum documentário de alguma forma se lhe compara. Ora, este livro é mais um exemplo excelente deste trabalho académico e versus trabalho profissional. E, neste caso concreto, como também já foi dito, este livro resulta, digamos, da tese de doutoramento, a cuja defesa eu tive o gosto, aliás, de assistir, e depois tive o gosto de, digamos, partilhar, lendo. Li-o com toda a atenção, aliás, era o que faltava, mas fosse assim. Mas quero dizer que o interesse foi tal que eu tomei imensas notas. Eu tomo sempre imensas notas, mas neste caso tenho aqui até este bloco. Escrevi aqui 45 páginas. Se a Quinta da China estiver interessada. E tomei porque é muito interessante, então fui tomando sempre notas, com a preocupação agora como é que eu vou organizar isto, para fazer uma coisa coerente e interessante para as centenas de pessoas que vão estar presentes na Associação 25 de Abril. Bom, eu vou tentar destacar aquilo que eu acho que é o principal, porque da minha infância, nos anos 50, eu recordo uma espécie de minuta. Era uma espécie de minuta que as pessoas da geração dos meus avós, familiares, amigos, usavam nas cartas que escreviam. Parecia, de facto, uma minuta. Era uma coisa assim do género. Estimo que ao receberes esta minha carta te encontres de perfeita saúde, que nós bem felizmente, graças a Deus. Recebemos a tua, para nós, muito estimada carta, e nela vimos tudo o que mandavas dizer. Dizias que estavas de boa saúde, foi o que mais gostávamos de saber. E depois a carta seguia, com mais ou menos novidades, e na volta do correio a resposta começava sempre no mesmo tom. Pois foi esta música, esta toada, que reconheci logo que comecei a ler as primeiras cartas, os seus excertos selecionados pela Joana, surgindo assim uma primeira evidência comum à maioria da correspondência, o alto nível de analfabetismo do país de então, patenteado aqui pelo universo militar, mobilizado, e as pessoas mais chegadas, muitas das quais tinham que pedir a terceiros que escrevessem as cartas e as lessem depois. Era uma iliteracia enorme em que vivia a grande maioria do português. Até chegar a este livro, era da minoria, gente letrada com formação superior, a principal correspondência da guerra que nós conhecíamos, que eu conhecia. Cartas com uma qualidade literária que precisamente justificava a sua publicação. Por isso, quando eu, e provavelmente alguns de nós, quando eu pensava no tema da correspondência trocada de Portugal para as colónias e vice-versa, entre aqueles que tinham partido e os que tinham ficado na espera de um regresso são e salvo, ocorriam as cartas de José Bação Leal, as de António Louro Antunes, as de Manuel Bessa Murias, que aliás tive até o gosto de apresentar em livro aqui nesta mesma sala. E claro que pensava também numa massa informe de milhões de missivas, aerogramas e postais que
tinham atravessado oceanos para cumprir o amor e o afeto que unia aqueles que a guerra separara. Afinal, no que eu pensava, fiquei agora a saber pela Joana, era em 10 toneladas de cartas por dia, durante 13 anos de guerra, um total de 21.000 toneladas. Página 29. Impressionante. Ora, com este livro, essa massa informe que eu imaginava ganhou forma. E digo alguma forma, porque a pesquisa abrangeu 4.400 cartas, o que, sendo um número imenso e muito representativo para um trabalho desta natureza, é uma gota do mar enorme, não é? Que integram, ou seja, toda a correspondência produzida pelos cerca de 700.000 militares que participaram na guerra, bem como pelos seus familiares, amigos e madrinhas de guerra, um novo parente, digamos assim, criado precisamente para efeitos de correspondência com militares. E em muitos casos foram tão correspondidos nessa correspondência que até se deram em casamento. Já sabíamos da importância do correio neste universo, mas ela é aqui amplamente demonstrada nas suas diversas faces. Uma importância talvez difícil de compreender para os jovens de hoje, munidos de instrumentos tecnológicos de comunicação instantânea. Citemos então um exemplo, não sei se extremo, que a Joana nos faculta ao citar uma carta de um militar em Moçambique, página 72, para quem quiser saber. Chegou finalmente aqui um estafeta, que é um preto, que faz o trajeto de Tete aqui de bicicleta, onde ele levou quase 3 semanas aqui a chegar. Mesmo assim, coitado, trouxe o correio, chegando aqui com o saco todo molhado. Mesmo assim, as cartas não vinham muito molhadas. E depois, o principal motivo da sua ansiedade: bastou a tua fotografia para me aliviar o coração. Joana Pontes acrescenta o contexto. A importância do correio no ânimo dos militares traduz-se neste esforço pedido ao estafeta, que percorreu cerca de 270 km de bicicleta para levar a correspondência ao quartel de Zelano. A importância do correio lhe manda, tal como os sofrimentos e as angústias, o soldado mais humilde e analfabeto e o oficial mais instruído, o mais destacado intelectual, coabitantes da mesma realidade. Assim, idêntica aos lamentos pela falta de correio que Joana nos dá a conhecer, é a forma como Lobo Antunes se queixa. Contra o que esperava, continuo sem notícias tuas, o que naturalmente me preocupa e aborrece. Ninguém me tem escrito, de resto. Todos os dias procuro no correio cartas que não chegam e, francamente, começo a desesperar de algum dia as receber. Similar à ânsia por correspondência que este livro testemunha, é o desabafo de José Bação Leal no seu Poesias e Cartas. E lá se escreves: eu não consigo nada para dizer. 10 meses de morte tropical. Inventa gente que escreva. E noutra passagem destas cartas sem par na nossa epistolografia, como registrou Rui Belo, ele diz: escreve muito, gosto verticalmente do que me escreves. Sim, só as cartas, os livros, o resto é mato, cinzento, desespero, agulha. E diz ao Luís que me escreva, ou melhor, que me procure no SPM 2204. E Manuel Bessa Múrias tem recebido todas as tuas cartas e aerogramas. Um dia destes, estava na mata e encontrei no bolso uma carta tua atrasada que reli com grande satisfação. Daquela vez, foi por acaso. Agora, quando saio, levo sempre uma carta tua, que é uma espécie de ração, entre aspas, suplementar, um combustível que me dá imenso ânimo. Continuo a escrever sempre. O apelo de Manuel Bessa Múrias enfim, a generalidade das outras cartas mostra. Um exemplo, agora do livro da Joana. Amor, hoje eram 6 da manhã, quando tocou a alvorada, acordando eu e todos os meus colegas à voz do sargento de dia, dizendo: ei, malta, há correio! Não queres saber? Ajuntámos-nos, começou a distribuir o correio e eu, ao fim, tinha 10 cartas e aerogramas, alguns com postais de boas festas. Como é natural, o livro sublinha, na época natalícia, esta agora em que estamos, há mais correio a circular. O fluxo epistolar aumenta, como nos diz Joana Pontes. É também nesta quadra que organizações como a Cruz Vermelha ou o Movimento Nacional Feminino distribuem pequenas lembranças, e muitos familiares têm a oportunidade, embora fugaz, de ver os seus filhos e maridos nos ecrãs da RTP, enviando as famosas mensagens de Natal, invariavelmente concluídas com a frase: adeus até o meu regresso. Uma despedida que ainda hoje faz parte da gíria, mesmo que muitos dos mais jovens a utilizem desconhecendo esta sua origem.
Ora, as cartas reveladas neste livro são, por assim dizer, o lado de dentro destas mensagens de Natal. São as vísceras, a substância por detrás da frase que, de resto, se pensarmos bem, diz muito do objetivo comum à esmagadora maioria dos mobilizados: regressar. Estive hoje a ver quantos dias faltam para o fim da comissão. Exatamente 235 dias. O que é muito, convenhamos. Traduzido em horas, dá a módica quantia de 235 vezes 24, igual a 5.640 horas. Partindo do princípio que o tempo que se passa a dormir, portanto, em que se esquece isto, é de 1/3. Temos que o tempo da comissão em horas é de 5.640 vezes 2/3. Este militar mobilizado em Moçambique chega a um número elegível de horas, que é o tempo que lhe falta para o fim da comissão. O anseio por este dia tanto pode ser ditado pela exposição aos perigos em zonas de combate, como pelo tédio e pela solidão sofridos em aquartelamentos isolados, assentes, claro, na dolorosa separação dos seus familiares, filhos, pais, mulheres, namoradas, noivas. Ver chegar o fim dessas provações é o objetivo que se vai acentuando à medida que as comissões avançam. A guerra se intensifica e que cresce entre os que tinham ilusões a desilusão sobre a verdade daquela guerra. E isso é comum a mobilizados em Angola, Moçambique e Guiné, uma vez que as três frentes estão contempladas na correspondência tratada em Sinais de Vida. A insatisfação crescente domina, mas também há discursos conformados, ou mesmo exaltados, que seguem a narrativa oficial da defesa da pátria. Insuspeito, Adriano Moreira, ministro do Ultramar, no início da guerra, considera que a população começou por apoiar a guerra em nome dos valores históricos, não em nome da informação sobre a realidade. A realidade foi sendo descoberta a pouco e pouco pelos envolvidos. É o que se constata também neste livro, onde até entre os mais convictos, com o passar do tempo, o desânimo e o cansaço vão prevalecer. Organizando a correspondência segundo um curso cronológico, Joana Pontes, mais do que simplesmente divulgar certos das cartas a que teve acesso, utiliza-os para nos contar como foi evoluindo a guerra e como essa evolução se espelhava no correio trocado. Este aspecto é, aliás, essencial no livro. A contextualização, diria, jornalística, é permanente e relativa a todos os temas abordados, nomeadamente os pontos de situação em cada momento e em cada território. Com recurso às histórias das unidades e a uma vastíssima bibliografia, Joana Pontes orienta o leitor num universo para ele porventura desconhecido, valorizando assim testemunhos, em muitos casos terríveis, mas preciosos. Confissões espontâneas que poucas entrevistas conseguem arrancar ainda hoje. Sobre um prisioneiro, por exemplo. Constou-se que tinha fugido, mas isto foi para os pretos que estão a viver cá na fazenda ficarem convencidos que ele tinha fugido. Mas por acaso não fugiu. Fomos nós que o matámos. Matámos foi uma limpeza, pois só assim é que não encomenda mais ninguém. Outro relato. Ainda ultimamente matámos mais 2 terroristas. E também trouxemos as selvas orelhas para justificação ao nosso comandante. E de Moçambique, um comando instruente que viria a morrer numa operação, escreve aos pais: o batalhão distribuiu-me um grupo de combate. E é esse combate, e é com esse grupo que eu ultimamente tenho estado a treinar para ir para o mato. Devo-lhe informar que as minhas 2 primeiras equipas é tudo uma cambada de assassinos. São muito valiosas diversas descrições de operações que não só acrescentam algo que já se sabe, como são certamente mais conformes com a realidade do que muitos relatórios elaborados segundo conveniências que certas lógicas militares explicarão. Do norte de Moçambique, onde a situação se agravava com o decorrer dos anos, um militar cuja colocação lhe permitia dispor de informação privilegiada escrevia à mulher: há dias, no Quiterajo, uma mina reforçada limpou 11 soldados, em segundos. E noutra carta, ainda ontem, uma viatura acionou uma mina reforçada, causando 9 mortes e o resto, feridos graves, claro. Há dias morreram 2 capitães numa assentada. A propósito de capitães, não te alarmes, mas só em 15 dias lerparam 3 e um tenente. São bastantes relatos sobre as operações, mortes e feridos, falta de material e pessoal, observações críticas sobre a vida nas unidades e o comportamento dos seus comandantes, revelações que contrastam flagrantemente com a ausência quase total do tema da guerra nos meios de informação em Portugal e nas colónias. Desconhece-se o grau de censura que o regime aplicava à correspondência, mas a avaliar pelo que vemos neste livro, ou
ou o aparelho sensório era impotente para controlar um tão grande volume de cartas, ou não se importava que a informação circulasse clandestina, uma vez controlados os meios de comunicação social de grande difusão. Se assim foi, o erro de cálculo verificou-se felizmente flagrante, quando em 25 de abril de 1974 o povo saiu à rua festejando o fim da guerra, que ele afinal conhecia melhor do que se julgava. No entanto, Joana Pontes nota que há vagas referências à presença da censura como mecanismo de repressão e cita um militar que escreve sobre umas cheias ocorridas em Luanda. Não conto mais, porque pode a carta ser apanhada. E eu, em vez de ir para casa, posso ir para a cadeia, porque já há muitos tem sucedido. Por seu lado, um oficial diz à mulher que não fala de certas realidades que vê, porque teria que escrever coisas que, uma vez detectadas, podem ser prejudiciais. Não sei se me percebes. A percepção do papel da censura através da violação da correspondência será mais nítida, naturalmente, entre os mais instruídos. Exemplifico com duas frases recolhidas fora deste livro, nas cartas do já citado José da São Leal. Ficas também a saber que as cartas são abertas. E, noutro momento, informa-me about estudiantes, tendo em atenção as regras do jogo, mistura línguas, por exemplo. Seja como for, há nestas cartas, neste livro, muito do que só talvez se encontre sob disfarce ficcional na já vasta literatura sobre a guerra, não na história, nem no ensaio, nem no jornalismo. Neste sentido, Sinais de Vida é um livro único, cujos testemunhos, como a própria Joana Pontes nota em epílogo, devem ser objeto de um trabalho de integração na narrativa histórica da guerra, sob pena do surgimento de uma reelaboração e reinterpretação histórica enviesada, desligada do contexto da época. E o contexto da época, no sentido mais amplo, a autora mostra-o de forma exemplar. Tal como as narrativas epistolares perderiam o seu real significado se separadas do seu contexto de guerra, também esse conjunto ficaria incompleto se não enquadrado na realidade do país. Assim, o livro traça um fresco do Portugal dos anos 60, que passa pelo mundo do trabalho, a evolução das modas e dos costumes, a chegada da caixa de previdência e do subsídio de férias, o hábito de ir à praia, o advento das compras a prestações, os processos de ascensão social, a condição feminina. Isto num tempo em que, como eu costumo dizer, a mulher precisava da autorização do marido para sair do país e precisava da autorização do país para sair do marido. Lutava-se pela vida nas colónias e lutava-se pela sobrevivência em Portugal. E acabou por ser, graças a esta guerra, aqui contada por alguns dos seus protagonistas, que esse Portugal mudou. Uma mudança que em uma ou outra carta mais lúcida e informada já se adivinhava. Mais tarde ou mais cedo, de 0 a 20 anos, nós acabamos por sair de cá, Moçambique, com todas as consequências que sofre quem não vê com o tempo, quem não vê com o tempo a realidade dos factos. Joana Pontes termina o seu livro tirando 9 conclusões, sendo esta a nona. O que as cartas mostram em termos de motivação dos militares é compatível com os factos subsequentes, nomeadamente o do regime político que governava Portugal e, consequentemente, o fim da guerra. Agradeço à Joana Pontes o livro e às pessoas que o tornaram possível, depositando as cartas no Arquivo Histórico Militar, num gesto de grande significado cívico. E agora convido-vos a ler o livro, para verem se eu tenho razão naquilo que disse, e sugiro que comecem pelo prefácio do Coronel Aniceto Afonso, que eu não li, para poder manter intacta a minha observação em estado virgem, mas vou já ler a seguir, certo de que será a melhor introdução a esta obra da Joana Pontes. Obrigado. Depois desta fantástica introdução, de certeza vamos ouvir outra igualmente fantástica da Dulce. Tem força. É melhor não contar com isso. Bem, eu sou como aqueles alunos cábulas, não é? Depois do trabalho maior está feito, agora só estou aqui no floreado. Eu li o livro Sinais de Vida, da Joana, com muito prazer. E li o livro, foi uma mistura de prazer e tristeza muito grande, porque, por um lado, me mergulhou num passado a que eu já não gosto muito de ir.
Isto das cartas de que o Joaquim falava, acho que todas as famílias portuguesas têm esta experiência. Nessa altura, evidentemente, havia esta troca de correspondência e eu cresci em Angola, não é? A minha família estava toda na metrópole e a nossa vida, a vida dos meus pais, era pautada pela volta do correio. De alguma maneira, a minha avó é uma destas pessoas. A minha avó não sabia ler e escrever e aprendeu a ler e escrever para que o padre não soubesse da vida dela. O padre era quem lia as cartas e a minha avó achava que ele era muito esbilhoteiro e aprendeu a ler sozinha, a avó Marquinhas. Tudo isto me foi contado na altura que eu era uma criança, não é? Tinha 10, 7, 8, 9, quando comecei a perceber e depois eu vim a conhecer a minha avó e ela contava isto com grande orgulho. E guardava as cartas que tinha recebido da África. Para a minha avó, Angola nunca existiu, nem Moçambique, nem Guiné, existia África. E a África era uma coisa como Lisboa, era longe dali. Não se ia a pé, nem se ia a pé nem a cavalo, dizia ela. Portanto, era isto, não é? E depois, de um lado tenho isto, das cartas, que infelizmente não sobrou nenhum. Do outro lado tenho os soldados portugueses. Os soldados portugueses eram facilmente reconhecidos para quem vivia em Angola. Por um lado, eram muito brancos, eles ficavam muito corados, assim, o pessoal apanhava-os à traição e ficavam muito corados, eram muito brancos, tinham normalmente tatuagens esquisitas. Eu lembro-me de ficar a pensar naquelas mulheres muito desenhadas e o amor de mãe e pensar, que estranho, porque para mim a mãe era outra coisa, não era aquela coisa tão desenhada. Nunca tinha feito a ideia, em miúda nunca tinha percebido que amor de mãe não correspondia à imagem e tal. Achava que era a mesma coisa. E depois era o ar perdido deles, um pouco ridículo, normalmente, tinham um sotaque, normalmente, das beiras, traz os montes, do Alentejo, que para nós era completamente desconhecido. E eles vinham também com uma ideia, quando nós interagimos com eles, de uma ideia de eu venho fazer uma coisa que não devia estar a fazer, mas estou a fazer por vossa causa. Portanto, esta era a ideia que os soldados estabeleciam com os residentes. Eu estou aqui para vos apoiar, mas eu não deveria estar aqui. Os meus pais, os brancos, não é, os colonos, tinham a ideia dos soldados, uma ideia um pouco, bastante injusta, sei agora, mas era a ideia de esta gente que vem para aqui continuar a guerra. Não é? Esta gente que está aqui a continuar a guerra. Isto porque o meu pai, por exemplo, achava que Angola devia ser independente, como tinha sido o Brasil, uma independência, digamos, faseada, claro, com os brancos no poder, mas os brancos, eu digo, uma solução mista, como eles diziam então. E, portanto, os soldados, aqueles soldados estavam ali a impedir que isso acontecesse. Havia um vago agradecimento, porque existiu 61, não é? Existiram aquelas mortes todas, portanto, havia um vago agradecimento da ordem, mas, acima de tudo, havia esta presença da metrópole nas colónias, quando a ideia para os residentes é que a metrópole saísse das colónias. Por isso é que eu digo que o livro da Joana é também muito corajoso, não só por tratar da memória e da memória deste período. O professor Eduardo Lourenço diz uma coisa muito engraçada sobre isto. Ele diz: desfizemos do império como quem se desfaz de uma camisa velha. E, na verdade, foi o que nós fizemos. Toda esta... o 25 de Abril aconteceu, foi uma festa, uma legítima festa, mas fez com que tudo o que estivesse para trás, nomeadamente aquilo que aparentemente era contrário a essa ideia revolucionária, fosse mal visto. Caíram nisto os soldados que foram à guerra, caíram nisto os retornados, caíram nisto uma série de pessoas que foram vítimas ainda maiores do que os que cá combatiam legitimamente pela liberdade. Portanto, foi um tempo de equívocos, foi um tempo de injustiça para ambos os lados, que este livro vem iluminar. De alguma maneira, ao ler o livro da Joana, eu fiquei muito triste,
porque isto era mesmo terrível. Ou seja, aquilo que eu escrevi no meu livro, no Retorno, então afinal a metrópole é isto, a metrópole era pior do que isto, porque saiu agora pelas cartas. Era uma pobreza, era tudo, as cartas, tirando também, tem a ver com as patentes dos militares, evidentemente. A tropa macaca, como é dita no livro, não é? Tropa macaca, pessoas que nunca aderiram àquela guerra, nem filosoficamente, nem materialmente, nem coisa nenhuma. Eram pessoas que foram obrigadas, como aliás é dito por muitos, estou aqui obrigado, e as contas eram do oficial, estas contas eram do oficial, porque os outros era só quer que isto chegue ao fim. Quer que isto chegue ao fim. E depois eram as cartas com as madrinhas de guerra. Lembro-me que a minha irmã queria crescer para ser madrinha de guerra. Eu nunca tive, era demasiado pequena, não, mas conhecia a figura. As cartas com as noivas, as cartas com as mães, e era tudo de uma pobreza intelectual, nota-se porque a ortografia era tão... Há palavras que mesmo com a Joana a traduzir, deve ter tido um trabalhão enorme, eu não consigo, porque são erros tão excessivos, digamos assim, perde-se o sentido. E depois o que eles dizem, e aí nós vemos Portugal assim uma espécie de ampliar nestas cartas de condição da mulher. Por exemplo, uma noiva que escreve ao seu noivo: ainda bem que me deste 2 bananos, assim eu já sei a quem devo obedecer. O racismo, por exemplo, a explicação a dizer: agora uma noiva também para o seu noivo, agora quando vejo um preto tenho cá um nojo só porque pelo aquilo que eles estão a fazer lá. Não é? Como é que isto se criava? Portanto, uma noiva que pede ao noivo: se puderes traz-me uma orelhinha, porque ele responde: vamos lá ver se te arranja a orelhinha, se for eu a matá-lo, eu vou conservá-la em álcool, em fumá-la, qualquer coisa assim. A questão da pílula, por exemplo, um noivo que diz: não, nem pense, e a mulher, numa atitude inesperada, diz: quer tu queiras, quer não, eu vou tomá-la. A questão da venda a prestações, tudo isto é um retrato do país riquíssimo, porque não somos estudiosos a fazer história, a dizer isto aconteceu assim, não. São aquelas pessoas, pela sua própria mão, a dizer como é que aquilo é. E, portanto, por um lado, deu-me esta enorme tristeza de perceber de onde é que viemos. Eu digo sempre, faltou-nos um século de leitura, passámos de sermos analfabetos para sermos telespectadores. Mas, com estas cartas, eu não tinha a dimensão, ou seja, não tinha a extensão da desgraça. Não tinha a extensão, por exemplo, que havia, que a certa altura os soldados portugueses diziam que os turras tinham melhor armamento do que eles. Não tinha a noção de que eles, além de terem de lidar com o inimigo, tinham de lidar com percevejos, toda uma série de animais cuja só a pobreza justificava. Evidentemente o clima e o terreno e tudo era tudo contra os soldados, mas havia também questões de pobreza, dos quartéis. Aliás, eles dizem que quando estão no mato estão melhor. É engraçado, porque conseguem melhores condições e comem carne quase todos os dias. Por outro lado, encheu-me de esperança porque fizemos um caminho enorme até aqui. E, portanto, quando nós lemos estas cartas, imaginando que agora não se lêem cartas, mas lêem-se e-mails, imaginando que agora alguém fazia um trabalho daqui a 40 anos sobre o que é dito, eu acho que íamos ficar muito contentes com o percurso. Isto porque nós também, os portugueses têm esta ideia também aqui há muito, de nos queixarmos constantemente. Isto temos um lamento em nós. E de facto fizemos em 45 anos uma evolução, tivemos uma evolução espantosa, porque nós partimos quase do zero, como está aqui nestas cartas. E portanto o livro traz isto, traz pérolas nas cartas, muito mal escritas, mas
em termos de ortografia, mas algumas frases muito poéticas. Por exemplo, há uma que eu gostei particularmente, que é: andamos por aqui aos tombos do mundo. Andamos por aqui aos tombos do mundo. Isto é... E é verdade, é isso. Eles andavam por ali aos tombos do mundo. Este livro, eu penso, ser fundamental para todos aqueles como eu, se ocupam deste período. Não só a guerra aqui ocupa, e a Joana faz um trabalho muito bom a dizer, portanto, na segunda parte do livro, dá uma perspectiva cronológica da guerra segundo as cartas. Começa no mês 61 e vai até ao militar que está ainda em missão em 25 de abril. Mas na primeira parte, há a parte da guerra eu compreendo, mas o que eu gostei mesmo foi a primeira parte, que é esta parte intimista, esta parte das famílias, esta parte das relações, porque é o tal saber sem intermediário, não é? Os académicos normalmente fazem é pegar numa série de estatísticas e de testemunhos e depois editar. Isto aqui, a Joana, claro que editou, aos escolher estes bocadinhos, mas editou muito pouco, porque a natureza da carta não permite que se edite. E por isso, para mim, será certamente para todo o meu trabalho futuro um documento que eu guardarei e que voltarei, e penso que não há maior elogio que eu possa fazer do que este, que é um documento que é para ser utilizado, portanto não é para ser lido e guardado, é um documento para todos aqueles que se interessam pelo passado recente português. É fundamental. E de resto, eu tinha também aqui muitas passagens, mas para isto não tornar... Há aqui uma que é o Luís. O Luís é, de alguma maneira, é oficial, é o que escreve melhor, é o que tem maior instrução, é o mais culto, e é o único que nas cartas põe em causa a guerra. Portanto, é o único que trata a guerra filosoficamente. E que então vai dizendo à mulher, o que é engraçado, porque também torna a mulher interlocutora, o que é estranho, em vez de ser os companheiros, não é? Porque normalmente os soldados da guerra falavam com os outros homens, não falavam com as mulheres. Este fala com a mulher. Curiosamente, a mulher também tem grande orgulho de ser a única que tinha ido a uma festa, uma batizada, e que era a única a conduzir. Ficaram muito espantados com isso. Então o Luís é o único que trata a guerra filosoficamente e que diz: nós, na verdade, o que é que estamos aqui a fazer? Estamos a subjugar estas pessoas, portanto, trata isso tudo, mas depois diz também uma coisa terrível, diz: de tudo aquilo que eu conheço, isto nunca, a amizade entre os povos nunca será possível. Foi na altura que começaram a alistar negros para o exército, ele diz: daquilo tudo que eu conheço, a amizade entre os povos nunca será possível. Eu acho que ele está errado. Eu acho que o futuro demonstrou que a amizade é possível. E de alguma maneira espero que esta guerra, que fez muitas vítimas e muitos ainda a sofrer, e é muito importante que isto se diga a propósito deste tema, os nossos militares não estão a ter um tratamento devido, nem por nós, sociedade civil, nem pelos poderes, pelo Estado. Há quase uma vergonha disto ter acontecido. Eles carregam o trauma silenciosamente porque nós não lhes damos espaço. Como se eles tivessem tido dever de se terem revoltado e de não terem ido. Quando eles não tinham, a maior parte das vezes, hipótese. E aqui nas cartas há um que não se apresentou e que depois foi preso e teve de cumprir, e lá ainda tornou a ser preso. E depois o irmão, penso que é o irmão que diz que tem juízo nessa cabeça, já tiveste 15 dias preso. Portanto, aí se vê a dificuldade. Há também um que morre. E a coisa que me impressionou mais nesse que morre é que os pais continuaram a escrever porque nem sequer foram avisados atempadamente da morte do filho. E há outro militar que diz: já se sabe como eles nos tratam, seja nem na morte. Portanto, eu espero que este período sirva para que este Luís, que é o tal que... Este livro é riquíssimo, eu podia estar aqui e podia
estar aqui a falar imenso tempo sobre o livro, porque é mesmo muito rico. Este Luís disse uma coisa à mulher, diz, daqui não levo saudades, apenas recordações. Recordações dos dias mais difíceis da minha vida. Não me modifiquei, Teresa. Aqui aprendi a ser mais humano e a compreender melhor os outros nos seus sofrimentos. E eu espero que este livro faça exatamente isso por todos nós. Que consigamos aprender a ser mais humanos e a compreender melhor os outros nos seus sofrimentos. Muito obrigada, Joana. Muito obrigada, Joaquim. Joana, o palco é seu. Depois destas palavras fantásticas do Dulce e do Joaquim, eu fico agradavelmente só com a parte dos agradecimentos, porque o que eu tinha para dizer está neste livro, e portanto vou passar a essa parte, porque este livro é feito, é um projeto de investigação, mas cruzaram-se comigo muitas pessoas, muitos amigos, que tiveram uma enorme generosidade em me orientar e me apoiar. E então, para já queria agradecer ao Joaquim e à Dulce as palavras que tiveram a propósito deste livro. Agradeço a todos a vossa presença neste dia que é muito importante para mim, que de alguma forma marca o fim de um ciclo, porque eu estou a terminar, digamos assim, vários este livro e há outro filme que também estou a terminar, e depois acho que vou, enfim, parar, acho que estou a precisar parar. Não levarão a mal que eu faça uma referência à presença do Sr. General Ramalhientes, que muito me honra com a sua presença, todos me honram, mas tenho que fazer esta referência. À editora Tinta da China agradeço a publicação do livro, que acolheram esta proposta sem me conhecer antecipadamente e com muita simpatia, sem exigências de qualquer espécie. E aqui falar nos meus orientadores, mas eles não estão em Bruxelas, portanto fica por outra ocasião. E queria deixar alguns agradecimentos, não esquecendo de forma alguma todos os que me ajudaram e que obviamente eu não posso estar a nomear, mas que contribuíram com uma enorme generosidade para que eu realizasse este trabalho. Lembro os meus amigos, que alguns estão aqui, que muito perto ou mais longe me acompanharam me acompanham na vida e que estiveram presentes neste caminho com muita paciência para eu ouvir as minhas obsessões, porque como eu estive alguns anos a fazer este trabalho, de vez em quando voltava às cartas e com alguma angústia e bastante ansiedade. Agradeço à Associação 25 de Abril por ter acolhido aqui o lançamento, e se o 25 de Abril afortunadamente terminou a necessidade desta correspondência, para mim foi o ponto de partida, na medida em que, quando eu comecei a preparar o filme de reconstituição da Revolução, por ocasião do 25º aniversário, que deu a Hora da Liberdade, foi nessa altura que eu conheci os protagonistas e, através deles, naturalmente, cheguei à Guerra Colonial com mais conhecimento e profundidade. Para os militares, eu queria dar uma palavra de apreço pela confiança em me depositaram, e não me levarão certamente a mal duas referências que eu tenho de fazer. Ao Coronel Sousa e Castro, que agradeço a sua amizade e generosidade, bem como o extraordinário profissionalismo que sempre caracterizou a sua participação nos projetos em que pedi a sua ajuda, desde a Hora da Liberdade até ao século XX e acho que mais outros. E ao Coronel Aniceto Afonso, que eu não sei, está ali, que eu conheci enquanto diretor do Arquivo Histórico Militar e que, não posso deixar de dizer, faz lá muita falta, a quem eu devo muito, para lá de uma amizade sincera, também a disponibilidade para me ensinar e muitas conversas que me deram a ver a questão militar muito para além do meu horizonte.
não posso deixar aqui de falar nos meus lá de casa, o Pedro, a Carolina e a Sofia, a quem eu tirei bastante tempo, fins de semana e tal, tinha de ficar a trabalhar e eles tiveram bastante paciência. Eu espero que este livro contribua para aquilo que o Joaquim e a Dulce já disseram e a minha intenção está aqui mais ou menos expressa, que é a visão de conjunto, vou só ler este bocadinho, dada por estas narrativas individuais, é necessariamente uma visão incompleta e imperfeita da guerra. Mas permite encontrar respostas a questões que são políticas no sentido lato e que se colocam relativamente a este acontecimento. O que é que aconteceu, que importância e consequências teve. E isto para mim é muito relevante porque é preciso perceber na vida das pessoas o que é que isto significou. E eu espero que este livro dê essa possibilidade de entendimento e que possa de facto haver esta integração destas narrativas individuais, reconstituindo detalhes, assim, à grande história. Muito obrigada. A Joana está um bocadinho tímida, mas se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão sobre o livro, estamos aqui para isso. Ninguém? A Joana é tímida. Pareceu-me, pronto. Grande surpresa. Não havendo perguntas, eu acho que a Joana está disponível para autógrafos. Resta também agradecer muito a presença de todos. E pronto, os apresentadores são os primeiros. Obrigada a todos. Exatamente.